presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Os irmãos, não reparem não, que o inimigo às vezes dá sempre o jeitinho de querer perturbar o trabalho de Deus. Mas pela escritura que nós lemos, irmãos, vemos que Deus mandou o seu Filho Jesus em socorro de uma humanidade já condenada. Olha o que ele diz. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse, mas para que o mundo fosse salvo. Quem não crê, já está condenado. O que crê não será condenado, mas quem não crê, já está. Olhem, irmãos, que coisa profunda. Todos nós, todos os seres humanos, desde Adão, já nasceram condenados. Já nasceram com a sorte decidida de serem pecadores, rebeldes contra Deus, consequentemente, condenados. Então, o Senhor Jesus veio até nós para salvar uma humanidade condenada. Não havia condições de salvação de outra maneira. O sangue dos animais não tinha poder para perdoar, mas o sangue do Senhor Jesus para perdoar pecados. Por isso, ele veio e perdoou e salvou a igreja. Todos aqueles que estão no céu agora, desde Adão até o último que entrou, todos eles foram salvos por esse Jesus maravilhoso que veio para salvar. Interessante, amados, é que ele veio para salvar uma humanidade que nem existia ainda, mas já estava condenada. Porque Deus, na sua visão eterna, ele viu, ele decidiu criar o homem, sua imagem e semelhança, mas ele já viu a queda do homem. Antes que o homem existisse, Deus já viu a queda dele, o fracasso. E Deus procurou, não achou nenhum justo na terra. Nenhum. Então ele
nos mandou seu bendito Filho Jesus. Vejam isto. Nicodemos ouviu essa mensagem e foi suficiente para ele. Muita gente já ouviu essa mensagem, mas não ligou. Continua perdido. Continua condenado. Porque se não crê, está condenado. Não adianta torcer, não adianta fazer coisa alguma. Se não nos agarrarmos com Jesus, não haverá salvação para ninguém. Então o Senhor Jesus veio com essa missão. Então ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Quer dizer, a morte eterna. A morte física, nós morremos quando aceitamos a Jesus. Morte espiritual. Nossa alma ressuscitou. Amanhã nosso corpo desce ao pó, mas o nosso espírito sobe ao encontro do nosso Deus, porque ele já está salvo, garantido, lavado pelo sangue de Jesus. Então, irmãos, vejam quem é Jesus. Ele disse: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele dá a sua vida. Ele não lamenta, ele não reclama, ele não vende, ele não empresta, ele dá a sua vida para salvar. Veja com que amor ele desceu. E veja a grandeza do amor de Deus. Por que um amor tão grande? Ora, eu não daria um filho meu para morrer por ninguém. Creio que poucas pessoas nesse mundo teriam coragem de dar um filho para morrer por alguém. Ninguém daria. Mesmo que se alguém fosse parente, fosse amigo, fosse tudo, ninguém daria. E Deus deu seu filho para morrer por pecadores que ele detesta o pecado, odeia o pecado. No entanto, o vaso que anda com esse pecado, ele ama. Ama ao ponto de dar o seu filho para morrer por esse pecador miserável. Ora, Deus sem mim, ele continua sendo Deus como é. Então, a minha salvação não acrescentou nada para ele. Apenas alegria no céu. Mas ele não ficou maior porque eu fui salvo, nem era menor porque eu não era salvo. Ele é Deus, eternamente Deus, gloriosamente Deus, poderosamente Deus. Ele não muda. Entretanto, hoje ele diz, ele se alegra em habitar no homem. Ele se alegra em morar dentro do ser humano, por causa do trabalho do seu filho, de lavar esse homem pecador perdido, essa mulher adúltera, perdida, pecadora. Ele lavou com o seu sangue. E com essa lavagem ele reconciliou essa pessoa com Deus.
E agora Deus olha para essa pessoa, não como portador do pecado, o inimigo, mas olha como filho, olha como sacerdote, abraça como filho e ainda faz uma promessa maravilhosa: dos teus pecados não me lembrarei mais. Oh, aleluia por isso. Irmãos, então, o Senhor Jesus disse: olha, eu vim salvar o perdido. Eu vim salvar o pecador. Eu vim dar a vida, e vida abundante. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém entra no céu a não ser por mim. Olhem para mim. Olhem para mim e sereis salvos. Contemplem o meu sacrifício, diz Jesus. Olhem para o Calvário, o sangue derramado. É aquele sangue que lava os vossos pecados, diz Jesus. Pois bem, amados, nós às vezes lemos: Deus amou o mundo de tal maneira. Vamos aprofundar nisso. Que maneira foi esta? Que não houve um termo linguístico para dizer como foi. Diz: Deus amou de tal maneira que deu. Que tal maneira é essa? Que é isso? Não há como descrever. Não há como perquirir. Não há como descobrir a profundidade, a largura, a altura desse amor tão grande, a ponto de levar Deus a dar o seu Filho unigênito, único gerado por Ele. Dar o seu Filho unigênito, o Filho que tinha glória com Ele antes que existisse o mundo. O Filho glorioso, o Filho majestoso, a quem Ele deu um nome que é sobre todo nome, muito além de qualquer nome que exista no céu, na terra. Pois bem, e decretou que toda língua tem que confessar que Jesus é o Senhor, todo joelho tem que se dobrar diante dele, por causa do seu grande sacrifício. E às vezes, irmão, nós não levamos tão a sério esse sacrifício. Às vezes, há pessoas que parecem que querem fazer até de Jesus seu empregado. Ao invés de se dobrar diante dele, quer que Jesus se dobre diante do ser humano. Olhe, meus irmãos, ele veio em socorro a uma humanidade condenada, inteiramente condenada ao tormento eterno. E avisou, nessa fala do capítulo 3 de João, termina dizendo que aquele que ouve a palavra e guarda tem a vida eterna, mas o que não tem, a ira de Deus permanece sobre ele. Cuidado. Será que você não está sendo agora uma dessas pessoas sobre quem a ira de Deus permanece? Pode ser que seja, mas você pode livrar-se disto agora, crendo nesse Jesus maravilhoso, que veio, e olhe que não foi barato o que ele fez por nós. Todo o sofrimento
que jamais um homem sofreria por quem quer que fosse, ele sofreu por nós sem uma reclamação, sem uma lamentação, até poder dizer, está consumado, terminou a obra que o Pai, amoroso Pai, quis que ele fizesse para salvar a nós os pecadores, os condenados. Ah, se nós entendêssemos bem isso, nossa alma viveria de joelhos diante do Senhor. E nós nunca pensávamos que merecêssemos coisa alguma, sabendo sim que tudo que temos é resultado da graça, da misericórdia, do amor de Deus para conosco. Seja qual for o pecador, seja qual for o pecado, sejam quantos forem os pecados, se você agora quiser entregar-se ao Senhor Jesus e pedir a Ele misericórdia e se arrepender dos seus pecados, confessá-los a Deus e abandoná-los, saiba que de agora em diante você pode se tornar um cidadão do reino dos céus, uma cidadã do reino dos céus. Você pode se tornar um mensageiro de Deus a este mundo. Você pode se tornar um embaixador do céu neste mundo. Jesus é tão maravilhoso que até na sua oração ele disse ao Pai: Pai, eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Oh, meus irmãos, a palavra de Deus está em nossas mãos. Ela é a verdade, mas muita gente não lê. Muita gente, até membro da igreja, só pega na Bíblia no domingo quando vai na igreja. Não medita. Aí fica ouvindo certas coisas que não devia ouvir, nem dar valor. A palavra de Deus está em nossas mãos. É para lermos, meditarmos e guardá-la em nosso coração. Podermos dizer como Abacuque: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Aviva a tua obra, Senhor. No meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ou podermos orar como Jeremias, penúltimo versículo das suas Lamentações. Que é que ele diz? Converte-nos, Senhor, nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Oh, meu Deus, olha para nós agora. Oh, meu Deus, olha para a tua igreja agora. Desperta a tua igreja, meu Deus, para que ela continue pregando esta palavra, mostrando aos salvos que eles não são deste mundo. Uma vez salvos por Jesus, pertencem a outra nação, pertencem a outro reino. Estão aqui como embaixadores, com a responsabilidade de pregar a Jesus, de mostrar Jesus aos pecadores. Gostaria que você pensasse nisso. Jesus já veio, fez tudo. Ele disse: está consumado, quer dizer, está completo o plano de Deus para salvar. Eu completei, eu consumei.
Eu terminei. Agora, cada ser humano, seja ele quem for, vai para o inferno se quiser. Porque se quiser ir para o céu, é só crer em Jesus como Salvador, aceitar a mensagem dele e receberá com certeza o perdão dos pecados, terá seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E no grande e glorioso dia, quando o Senhor reunir os seus santos, você pode receber aquele convite: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olhe, quando o Senhor Jesus foi imolado, muito antes que o mundo existisse, diz a Escritura que o Cordeiro foi imolado, ali já ele escreveu o nome daqueles que haviam de se converter, daqueles que hão de se converter ainda. Muito antes que a humanidade existisse, ele morreu pela humanidade. E olhem, outra coisa, o sacrifício dele, tudo o que ele sofreu foi por cada ser humano. Cada ser humano custou tudo o que custou ao nosso Salvador. Quando ele disse que tinha terminado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E o lugar santíssimo, onde só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, para oferecer sangue de animais, ficou aberto para que você e eu pudéssemos entrar, orar, oferecer a Deus o nosso culto, a nossa adoração, glorificar o Senhor. E tudo bem, porque o véu do templo se rasgou. Não há mais lugar oculto. Quando o Senhor Jesus falou com aquela mulher samaritana, ela disse: vai dizer que é em Jerusalém que o lugar se deve adorar, mas nossos pais adoraram nesse monte. O Senhor Jesus respondeu a ela: olha, nem em Jerusalém, nem nesse monte. Porque o Pai quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros adoradores de meu Pai. E para adorá-lo em espírito e em verdade, é você dentro do seu quarto, é você na sua sala, é você varrendo o quintal, é você lavando os pratos, é você andando na rua. Você pode estar adorando a Deus em espírito e em verdade, andando pela rua. Em casa, lendo. Você pode adorar a Deus em espírito e em verdade. Não é mais um lugar, tem que ser ali, tem que ser assim. Não, não. O véu do templo se rasgou. Agora, o lugar onde você deve adorar é qualquer lugar que você resolva adorá-lo. Pode ser até na rua, andando, você adora a Deus, em espírito e em verdade, porque Ele vai ali com você. É interessante isso. Você não está adorando a um Deus distante, não. Você está adorando a um Deus que habita nas alturas e ao mesmo tempo habita dentro de você. Habita no seu coração, habita na sua vida, habita em você. Então você está adorando um Deus
que você não precisa nem falar, basta pensar. Basta pensar, ele está vendo seu pensamento, está vendo seu desejo, está vendo tudo e lhe abençoando. Porque ele é esse Deus onipresente, onisciente, onipotente, imutável, que os céus e os céus dos céus não podem conter de grande que ele é, mas condescende em morar dentro de você, no seu coração, no sanctum, esse lugar secreto que só ele conhece em você. E ele está aí, o Deus Trino, o Deus glorioso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, habitando dentro de você. Olha como devemos ter cuidado com a nossa vida. Olha como devemos ter cuidado com o que falamos, com o que pensamos, com o que desejamos, com o que buscamos. Olha como desejamos ter cuidado. Cuidado, Deus está dentro de você. Ele está não apenas olhando para você, como diz a Convenção Batista do Norte dos Estados Unidos. Lá diz, cuidado, Deus está olhando para você. A Convenção do Sul diz assim, sorria, Jesus te ama. Mas não é nada disso. Cuidado, Deus está dentro de você. Deus está em você. Se você é um salvo mesmo, se você é um santo, Deus está dentro de você. Cuidado com o que você fala, com o que você pensa, com o que você deseja, com o que você olha. Cuidado com isto, porque Deus está dentro de você. O Senhor Jesus disse isso. Se alguém ouvir a minha palavra e acreditar nela, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Vejam isto. E o apóstolo Paulo já disse aos Efésios, aliás aos Coríntios, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então a Trindade toda habita em você e em mim, se nós dermos lugar a essa Trindade maravilhosa. Eita Deus maravilhoso, eita amor profundo, eita misericórdia grandiosa. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor para sempre, porque Ele é maravilhoso. Ele deu seu Filho. Eu não merecia, eu mereço o inferno. Todo mundo sabe. Todo homem consciente sabe que merece o inferno, mas sabe que a misericórdia de Deus triunfa do juízo. O juízo pode condená-lo, mas a misericórdia triunfa do juízo e põe ele nas portas do céu. Louvado seja o grande e glorioso nome do Senhor. Deus amou de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. E esse Filho não veio ao mundo julgar o mundo, não. Veio salvar uma humanidade que já estava condenada. Eu quero avisar a você que ainda não é salvo. Fuja dessa condenação, porque você vai morar com Satanás, com o diabo, com os demônios, eternamente. Você vai sofrer com ele se você não acreditar em Jesus. Se você não aceitar a palavra do Senhor, você vai habitar com o diabo na eternidade. Afastai-vos de mim, disse o Senhor, que dirá naquele dia aos que estiverem à sua esquerda. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
foi para o diabo e os anjos que o inferno foi preparado. Mas se alguém não quiser aceitar a Jesus, vai para lá também, seja quem for. Então, meus amados, amém? Que o Senhor, então, nos abençoe. Aplique essa mensagem ao coração de cada necessitado. E aqueles que ouvirem essa live, espalhem ela por aí afora, para que haja alegria no céu por mais um pecador que se arrepende. Quem sabe, essa alegria no céu será pela sua salvação. Você que está me ouvindo. Deus nos abençoe e nos encha da sua graça. Amém. 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 Irmãos, nós vamos aqui, teve um contratempo aqui, e aí ficou assim meio ruim, mas nós vamos orar agora para encerrar. Tem muitos irmãos aqui participando, não é isso? Que Deus abençoe a todos. Irmã Rosângela Frauches, a irmã Nininha Alonso, né, que pediu oração pelo Miqueias, o filho dela, que está em estado grave. Então nós vamos orar por ele agora, tá, irmã Nininha, aí de São Gonçalo, e que na segunda-feira que vem nós estaremos aqui, se Aleluia. Deus assim nos permitir. Glória a É Deus. isso? Amém. Então nós vamos orar agora, desde já agradecemos a todos os irmãos, aqueles que entrarem, Aleluia. entrarão, certamente entrarão depois. Glória a Deus. Né, que a palavra de Deus possa encontrar guarida nos corações. Amém. Amém? Oremos agora. Senhor Deus e Pai, Glória a toma ti, o meu Deus. Miqueias nas tuas mãos. Ó Deus, ele está em estado grave. Senhor. Nós não sabemos, mas tu sabes de todas Senhor. as coisas. Tu, Senhor. Toma o coração da tua serva, Nininha Alonso, ó Pai, que Senhor. pede por ele neste momento. Quantas vezes, ó Deus, ela já Aleluia. pediu oração pela conversão dele e agora ele está em estado grave. O Senhor já começou a fazer a obra na vida dele, eu não sei o que é, mas o Senhor sabe muito bem. Aleluia. Também quero entregar, ó Pai, nas tuas mãos os enfermos que estão Ó Deus, ouvindo e que maravilha. ouvirão. Ó Deus, que o teu Glória ao toque teu nome, curador Senhor. alcance vidas, que o teu toque salvador, ó Deus, que Aleluia. almas possam ouvir esta mensagem e entregarem as suas vidas ao Senhor Jesus, aceitando-o como Aleluia. seu único e suficiente Salvador. Se Aleluia. esse trabalho está encerrado, ó Pai, que a tua bênção permaneça sobre nós, sobre todos os ouvintes, Aleluia. pois eu te peço por fé, e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Pastor Ferreira da Benção, pastor. E agora, irmãos, que o insondável e profundo amor de Deus Pai, a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus e as doces e eternas consolações e alegrias do Espírito Santo sejam convosco, sejam conosco, sejam com toda a igreja de Deus em toda a terra, desde agora
e até o grande e glorioso dia da volta do Senhor. E digamos todos, amém. Amém.